iniciativa do ex-ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, e surge associada à experiência dele enquanto ministro das Finanças da Grécia e da sua prática no Eurogrupo e nas negociações de toda a questão da dívida, do déficit do governo grego. E surge com este mote de trazer democracia para a Europa. O que nós podemos trazer democracia para as instituições europeias, para as instituições da União Europeia. O que nós podemos dizer sobre isto é que aquilo que este movimento e Yanis Varoufakis acusa, e até num tom muito contestatório e provocatório, as instituições europeias, é de que não existe democracia nas instituições europeias. E esta crítica às instituições europeias não é nova. E se formos ao que tem sido a história e a evolução da integração europeia, ela teve até já muito mais razão de ser do que tem atualmente. Porque atualmente já temos um Parlamento Europeu, eleito por sufrágio universal, temos este Parlamento Europeu com poder de decisão em várias matérias, e particularmente depois do Tratado de Lisboa viu os seus poderes bastante alargados, e portanto esta noção de, como mais apelidado no âmbito académico, de déficit democrático da União Europeia, não é nova. Digamos que ficou agora muito mais evidente com a questão da gestão das dívidas soberanas dos Estados-membros que têm este problema, como o caso de Portugal, porque ficou muito mais mediática a forma de negociação e da resolução das questões económicas e financeiras no âmbito do projeto de União Económica e Monetária, criado com o Tratado de Maastricht, e portanto que gere as questões monetárias e económicas e financeiras da zona euro. Ficou muito mais evidente com todas as peripécias de negociação, nomeadamente no caso da Grécia, com toda aquela telenovela a que assistimos, a que fomos assistindo às reuniões do Eurogrupo. Portanto, as questões económicas e financeiras, a questão da moeda, apesar de ser gerida a um nível mais supranacional, mais federal, as questões económicas e financeiras são decididas a um nível intergovernamental. O que quer dizer que é no âmbito do Eurogrupo, que é um Conselho de Ministros das Finanças apenas da zona euro, que decidem as grandes linhas diretrizes económicas e financeiras para os países da zona euro. Portanto, os tais pactos de estabilidade e crescimento que foram lançados no decorrer da União Económica e Monetária, como um pressuposto que os Estados-membros têm que cumprir, que implica aqueles limites que nós conhecemos, por aquilo até pela nossa realidade nacional que temos de cumprir, ou seja, não exceder o déficit orçamental acima dos 3% do PIB, a dívida pública 60% acima do PIB, portanto, são apenas alguns indicadores que os Estados, para permanecerem na zona euro, têm que cumprir. E, portanto, essas diretrizes, os planos financeiros dos governos têm que ser aprovados nesse Eurogrupo, que é uma reunião de ministros das Finanças de toda a zona euro, e portanto é aí na forma dessa negociação que está a grande contestação de Yanis Varoufakis em termos de déficit democrático da União Europeia. E surge associado a uma reivindicação que é que a mudança das instituições europeias para formas de negociação e decisão mais democráticas esteja associada a um movimento popular, a um movimento de cidadãos de reivindicação por essa democracia. Tendo em conta que já, digamos, existem partidos políticos europeus, qual é, no fundo, a novidade deste partido? O que é que traz de novo? O que é que inseta de novo? Pelo aquilo que eu pude ver e acompanhar de uma forma um pouco mais à luz daquilo que foi sendo transmitido nos média, portanto este movimento começa como um movimento com aspirações de se tornar partido. Nós temos já efetivamente partidos europeus, mas podemos, na realidade, podemos chamar mais pseudopartidos do que partidos europeus. E porquê?
temos o Partido Socialista Europeu, o Partido dos Populares Europeus, nos quais se enquadram os nossos partidos nacionais, os principais partidos do arco da governação, o Partido Socialista, o PSD, o CDS, o PP. Mas estes partidos europeus que nós temos são a junção de diferentes partidos nacionais correspondentes a uma determinada família política. E como é que funcionam estes partidos? E aqui o percebermos como é que funcionam é que podemos chegar à conclusão que afinal são mais pseudo-partidos do que partidos. Funcionam, portanto, os programas que emitem e ultimamente quando há eleições europeias estes partidos têm elaborado programas eleitorais. Os programas que emitem resultam da coordenação e da aprovação dos líderes dos partidos nacionais que são membros desses partidos. Depois, os membros desses partidos são membros muito diversos. Se nós formos, por exemplo, ao caso dos partidos socialistas ou social-democratas, temos os partidos do norte da Europa que têm perspectivas muito diferentes relativamente à União Europeia dos partidos do sul. Temos, por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico que tem uma perspectiva muito particular relativamente às questões europeias, como é um pouco transversal aos principais partidos britânicos do arco da governação. E, portanto, só por esta diversidade já vamos concluir que é difícil partidos europeus que emergem da constituição de diferentes partidos nacionais, embora sendo de famílias políticas parecidas, já é difícil chegar a um programa comum. Então estes programas são normalmente o quê? São muito abrangentes, muito generalistas e muito generalistas porquê? Porque se forem ao concreto vai ser difícil corresponder... Gerar entendimentos. Exatamente, gerar consenso entre todos os partidos e depois não são vinculativos para os partidos nacionais, ou seja, são umas mérias orientações. Portanto, os partidos nacionais acatam, se quiserem, os partidos nacionais continuam a ser soberanos dos seus próprios programas partidários e da sua própria estratégia partidária relativamente às questões europeias. Portanto, por um lado, não são vinculativos, ou seja, não vinculam os partidos nacionais a um programa único relativamente às questões europeias. Por outro lado, se nós pensarmos na forma como os partidos estão, no papel de um partido político nos sistemas democráticos, como nós os entendemos da Europa Ocidental, nós chegamos à conclusão que estes partidos também não têm um verdadeiro papel político nas instituições europeias. Porquê? Porque estes partidos não elegem listas próprias para o Parlamento Europeu. Quem continua a eleger deputados para o Parlamento Europeu são os partidos nacionais. Portanto, cada país tem atribuído um determinado número de deputados com representação no Parlamento Europeu e depois são os partidos nacionais que concorrem às eleições europeias. O que quer dizer que continuam a ser estes partidos os mais interessados em fazer a sua política europeia, porque eles têm que captar eleitorado nacional. Portanto, também por este aspecto, nós temos efetivamente partidos políticos europeus com essa designação, mas que são mais uma espécie de confederação de partidos, se quisermos utilizar esse termo, não é? Até aplicado à formulação política da União Europeia. São mais confederações de partidos do que partidos que tenham uma verdadeira integração dos partidos nacionais. E daí que não conseguem exercer esse papel que exerce um partido no sistema democrático.